Texto para nossa reflexão está no Evangelho de João, o capítulo é o de número 13, o versículo de número 15. Diz a santa palavra de Deus: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. São palavras do Senhor Jesus, trazidas aqui pelo evangelista João, e o contexto é aquele momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. E depois desse ato de humildade, desse ato grandioso do Senhor Jesus, mostrando que de fato ele não veio para ser servido, mas para servir, para abençoar e para dar o exemplo, ele faz esse ato com seus discípulos e diz aos seus discípulos que deixa esse ato como um modelo a ser seguido, porque os seus discípulos devem agir como seu mestre agiu. Na verdade, você que nos acompanha e que nos ouve, sabe que nós nesse programa sempre tratamos acerca do Senhor Jesus, sempre falamos do Senhor Jesus, da sua obra, do seu ministério aqui na terra, e sabe que o Senhor Jesus é, de fato, o nosso modelo, é o centro da nossa vida, da nossa pregação, das nossas motivações, intenções, propósitos do nosso coração. Se você já entendeu assim, então esse é, de fato, o caminho que a gente precisa seguir. O Senhor Jesus é, de fato, o exemplo perfeito. Quando a gente olha, observa pelos evangelhos, essa mensagem do Senhor Jesus, ela de fato ganha um lugar, um relevo todo especial, porque tudo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou, apontava para Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, esse texto é desafiador para todos nós, porque Jesus diz que nos deixou o exemplo, e da mesma forma que ele fez, nós devemos fazer. O desafio para todos nós é seguirmos o exemplo de Cristo. Cristo é exemplo de humildade. Nesse texto, a atividade de serviço feita por Jesus era uma atividade reservada para os escravos, para os servos da casa. Mas Jesus toma para ele essa atividade agora e faz com muito prazer para os seus discípulos, e além disso, diz que é um exemplo para que os seus discípulos também o façam. Veja, é um desafio, o desafio da humildade, o desafio do serviço, o desafio do desapego acerca de nós mesmos, do conceito que temos de nós mesmos, daquilo que as pessoas vão pensar de nós, mas entendemos a nossa função, a nossa missão no mundo, a missão de serviço, e do serviço humilde. É isso que Jesus nos ensina com esse texto. Ele acrescenta no versículo, nós lemos o versículo número 15, mas no versículo de número 16, ele diz: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem aquele que é enviado é maior do que o que envia. Ele está se referindo, claro, à sua relação com o Pai, ele foi enviado pelo Pai, mas ao mesmo tempo está dizendo para os seus discípulos que ele também envia os seus discípulos, e os seus discípulos precisam entender que são menores, por isso deve seguir o exemplo do mestre. Mas também no versículo de número 17, ele diz: ora, se saber essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Ora, se você já sabe e conhece que é esse o propósito do Senhor Jesus, você sabe que de fato ele é humilde e que ele veio para servir, então, se você conhece essas coisas, sabe dessa realidade, é exatamente assim que você deve proceder, é exatamente assim que você deve agir. O Senhor Jesus é, portanto, nosso modelo, um modelo perfeito, modelo de serviço, modelo de humildade. Mas o Senhor Jesus também é para nós o modelo de quem perdoa, é um modelo de perdão. Ele perdoa os seus algozes, ele perdoa aqueles que o feriram, ele perdoa aqueles que estão em volta da cruz, aqueles que pediram a sua crucificação. Ele se volta para aquelas pessoas que estão se divertindo com a sua morte e diz: Pai, perdoa, elas não sabem o que fazem.
O Senhor Jesus é exemplo de amor, de perdão, de generosidade. E esse exemplo nós precisamos seguir. Quando a gente pensa no nome que nós temos de cristãos, essa é uma realidade que precisa ser muito didática e prática mesmo para nossas vidas, porque nós somos seguidores de Cristo. Um cristão é aquele que segue a Cristo, que tem Cristo como exemplo e mestre. Quando Jesus está conversando aqui com os seus discípulos, nesse momento que Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus se refere a uma maneira muito peculiar, própria, carinhosa que os discípulos lhe tratam, que é mestre. E Jesus lembra disso e diz: vocês me chamam de mestre, verdadeiramente eu sou. Então, se eles chamam Jesus de mestre, então eles devem seguir o mestre. O mestre na cultura judaica era alguém muito reverenciado, alguém muito imitado, copiado. Talvez na nossa cultura a ideia de mestre não seja uma ideia tão profunda, tão simbólica, tão significativa como no mundo oriental. Mas nós não podemos perder esse ensinamento, porque na verdade o mestre é para ser imitado. Na nossa cultura a gente tem vários mestres, mas a gente aproveita aquilo que é bom, que cada mestre ensina, aquilo que a gente acha que é justo, que é conveniente, que é aplicável à nossa vida, e a gente descarta tudo mais. Na verdade, na cultura oriental não era bem assim. Então eles tinham de fato uma dedicação ao mestre, uma entrega, uma devoção, um respeito completamente diferente daquilo que nós temos na cultura ocidental. Mas o modelo do mestre Jesus precisa ser seguido. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, se nós chamamos Jesus de mestre, de fato ele é mestre, devemos copiar o seu exemplo e seguir tudo aquilo que ele nos ordenou fazer. Esse é o desafio. Se você quer ser chamado de cristão, você deve fazer aquilo que Cristo fez. Nesse sentido, não há outra possibilidade, não há outra opção. Você precisa olhar para o exemplo de Jesus e fazer como ele fez. Você pode dizer: mas isso é muito difícil. Jesus era Jesus, então eu sou só um ser humano. Isso não serve de desculpa. Jesus nos desafia a seguir os seus passos e a fazer o que ele fez. Nas pequenas coisas da vida, nos atos mais simples de serviço, nós precisamos imitá-lo. Mas também no maior ato, ou no ato de grandeza, de perdoar, nós também precisamos copiá-lo. Se Jesus, que é justo, perdoa aqueles que são injustos, nós injustos queremos negar perdão a outros homens que também são, outras pessoas que também são injustas. Não faz nenhum sentido isso. Ou copiamos o modelo de Jesus, ou morremos, ou perecemos, ou seremos condenados por causa da nossa dureza, ingratidão e rebeldia. Não há outro caminho a não ser seguirmos o exemplo do Senhor Jesus. Exemplo de humildade, daquele que veio para servir e serve de maneira desapegada e se entrega a esse serviço, e que faz pelo outro as atividades mais simples, mas com o propósito de abençoar, mas também que é capaz dos maiores atos de generosidade e perdoar aqueles que lhe ofenderam. Aprender com Jesus, esse é o nosso desafio. E eu quero desafiar você, meu querido, você que acompanha sempre o nosso programa, que você olhe para o exemplo de Jesus, que você siga esse exemplo, ainda que você tenha que pagar um alto preço para isso, mas não há outra saída. Nós precisamos imitar o nosso mestre Jesus. Se o chamamos de mestre, devemos segui-lo, imitá-lo. Esse é nosso maior desafio. Deus nos abençoe e nos ajude nesse bendito propósito de seguirmos a Jesus como modelo, como nosso mestre, aquele que veio
para servir. Que o Senhor os abençoe.